1917 foi lançado há 5 anos esta semana. Aclamado como um dos grandes filmes de guerra de Hollywood deste século, e a segunda incursão do diretor Sam Mendes no gênero, a história de como foi feito prova que viaja mais rápido quem viaja sozinho. Alfred Mendes, de 17 anos, serviu na Primeira Guerra Mundial e, apesar de ter uma história e tanto para contar, ele a guardou para si mesmo por décadas. Quando as memórias de Mendes foram publicadas em 1991, elas inspirariam seu neto, Sam, em sua carreira cinematográfica. Em 2017, Sam Mendes já era um diretor vencedor do Oscar por Beleza Americana e queria que seu próximo filme fosse sobre um jovem soldado encarregado de levar uma mensagem às linhas de frente, assim como seu avô, que levou mensagens escritas através da Terra de Ninguém em 1917. Impressionado com o talento de Christy Wilson Cairns para escrever Penny Dreadful, do qual foi produtor executivo, Mendes a abordou para coescrever 1917. No fim das contas, Wilson Cairns era uma aficionada por história de guerra e concordou imediatamente. Os estúdios se interessaram pelo projeto imediatamente, e uma guerra de lances começou rapidamente. Mendes finalmente assinou um acordo com a Amblin Partners, com a Universal Pictures pronta para distribuir. O papel principal é o do cabo William Schofield, o mensageiro que tem uma correspondência para levar, de acordo com Mendes. George Mackay já havia interpretado um soldado da Primeira Guerra Mundial 2 vezes, séries de TV Birdson e Private Peaceful, e foi escalado para o papel. Wilson Cairns disse mais tarde que Mackay era uma alegria para se trabalhar e nunca saía do set sem apertar a mão de todos. Ele sabia o nome de todos e tirou um tempo para aprender sobre suas vidas, dos assistentes aos corredores. O soldado enviado na missão com Schofield é o trágico cabo Lance Blake. Tom Holland estava supostamente em negociações avançadas para assumir o papel, mas teve que recusar devido a conflitos de agenda com refilmagens de Chaos Walking. Em vez disso, Dean Charles Chapman foi escalado. Seu maior papel de longa-metragem até aquele momento, Chapman ainda era familiar ao público por suas interpretações de Billy Elliot no musical da Broadway, e Tommen Baratheon em Game of Thrones. O elenco secundário é composto por uma infinidade de estrelas de TV e cinema britânicas, incluindo Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Richard Madden e Andrew Scott. Mendes supostamente persuadiu alguns sob a condição de que não fossem convidados a promover o filme no lançamento. Talvez inspirado pelo clássico da Primeira Guerra Mundial de Stanley Kubrick, Paths of Glory, Mendes teve a ideia logo no início de que a narrativa do filme seria apresentada em uma tomada contínua. O elenco principal começou os ensaios com 6 meses de antecedência para se preparar. Embora a narrativa seja amplamente fictícia, alguns elementos são tirados da realidade. A premissa da retirada do exército alemão é baseada na Operação Alberich da vida real. No filme, é uma armadilha para atrair os aliados para um ataque, quando na verdade era uma retirada tática. Visando alto com ambição técnica para o filme, Mendes queria apenas uma pessoa como diretor de fotografia. Ele trabalhou pela primeira vez com Roger Deakins em Jared em 2005, e os dois juntaram forças novamente em 1917 para sua quarta colaboração. Deakins filmou com uma câmera digital Arri Alexa LF com a maioria das filmagens em uma única lente de 40 mm, já que mudar as distâncias focais tornaria as edições ocultas aparentes. Por seu trabalho no filme, Deakins ganhou um total de 40 prêmios, incluindo melhor cinematografia no Oscar. O filme aparecendo como uma tomada contínua é muito mais uma ilusão de filmagem e edição. O editor Lee Smith ocultou edições por transições através do preto e movimentos atrás de objetos. A tomada ininterrupta mais curta foi de 39 segundos, enquanto a mais longa foi de 8,5 minutos. A trilha sonora foi composta por Thomas Newman, um colaborador regular de Mendes. Esta foi a 6ª vez que trabalharam juntos desde a primeira vez em American Beauty. Newman foi indicado para a melhor trilha sonora original no Oscar de 1917. As constantes tomadas longas trouxeram outros desafios. A figurinista Jacqueline Durham trabalhou em conjunto com o designer de som Stuart Wilson para encontrar tecidos para esconder microfones sem fio nos atores, testando vários materiais de lã e couro para ruído. O uniforme de Schofield também foi usado para refletir seu estado mental. No começo, em kit completo, ele é amigável.
Perdendo seu capacete e rifle, ele entra em pânico. Com seu uniforme básico, ele começa a soluçar antes de tropeçar atordoado em direção a outros soldados. Mendes trouxe o historiador Andrew Robert Shaw para servir como consultor de história militar, tendo feito o mesmo em Cavalo de Guerra. Robert Shaw aconselhou sobre precisão com equipamentos e uniformes, incluindo réplicas autênticas de capacetes Brodie da Primeira Guerra Mundial e botas Robneil. O conselheiro militar e ex-paraquedista Paul Bidges também ajudou. Ele colocou os atores principais e 800 figurantes em um curso de treinamento, usando panfletos autênticos da Primeira Guerra Mundial. O campo de treinamento incluía rastejar em lama gelada, correr com botas pesadas e se movimentar com kit completo. Bidges também garantiu que pequenos detalhes estivessem corretos, saudações adequadas, manuseio seguro de armas, efeitos realistas de ferimentos de bala, disciplina no gatilho e expressões autênticas de medo e raiva em batalha. Tudo isso foi passado para ele para obter seu feedback. Mendes trouxe Dennis Gasser como designer de produção, tendo trabalhado juntos várias vezes antes. Sua equipe cavou mais de 1,5 km de trincheiras para o filme aderir à geografia do roteiro. Longas sessões do filme foram feitas nessas trincheiras. As filmagens ocorreram em Wiltshire, Anclay Common, Govan, Escócia, e Shepperton Studios. Uma pesquisa arqueológica teve que ser realizada antes que a construção do set começasse em Salisbury Plain, e a produção alertou os passantes para não se alarmarem com os corpos espalhados ao redor. Vemos a data em que a história começa nos cartões de título, 6 de abril de 1917. Este é o dia em que os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. Isso não é mencionado no filme, pois os soldados britânicos na linha de frente não teriam ouvido a notícia até muito mais tarde. O general Erimore, Colin Firth, cita Rudyard Kipling para Scofield e Blake, descendo para a Gehenna ou subindo até o trono, viaja mais rápido quem viaja sozinho. É de The Story of the Gadsbys, publicado em 1888. Em um ponto, Blake menciona sua licença cancelada e diz que está relacionada ao Big Push. Esta é uma referência à Batalha de Arras, que começou em 9 de abril, 2 dias após os eventos do filme. Filmando o momento em que o tenente Leslie, Andrew Scott, acende um cigarro, o isqueiro não funcionava. Isso causou grandes problemas quando se tornou impossível consertá-lo. Horas de filmagem foram atrasadas, e a equipe chamou o incidente de Lightergate. Em suas viagens, Scofield encontra 2 soldados alemães chamados Baumer e Miller. Ambos têm nomes de personagens de Nada de Novo no Front, o livro clássico de Erich Maria Remarque que retrata as lutas dos soldados alemães na Primeira Guerra Mundial. Até os ratos, que acionaram uma armadilha, são fiéis à vida real. Os ratos eram um problema durante a Primeira Guerra Mundial, espalhando doenças e se alimentando de cadáveres. Há relatos de que eles cresceram tanto quanto gatos. Proibidos de atirar neles, os soldados espetavam os ratos com baionetas. Para criar a cena com larvas rastejando no rosto de um homem morto, elas foram compradas em uma loja de pesca e mantidas em um recipiente ventilado na geladeira. As larvas foram colocadas em uma folha azul na frente da câmera e compostas digitalmente no rosto do homem. Após deixar o bunker alemão em colapso, Scofield e Blake andam apenas nas tábuas de madeira no local de artilharia abandonado. Isso era algo que os soldados da Primeira Guerra Mundial faziam sempre que possível, pois as tábuas de madeira forneciam uma maneira segura de andar em solo lamacento e preveniam o pé de trincheira. Uma das cenas mais memoráveis do filme acontece quando Scofield encontra o segundo Devons na floresta, um deles cantando The Wayfaring Stranger, uma canção folk gospel americana do século XIX. De acordo com o Museu Imperial da Guerra, canções usadas para combater o tédio nas trincheiras. Ao contrário das alegações da época de diversidade forçada, a presença de soldados Sikh como Sepoy Jandalar, Naban Rizwan, é historicamente precisa. Cerca de 140 mil soldados indianos serviram na frente ocidental, com 2 regimentos participando da Batalha do Somme. O filme também retrata com precisão vários soldados negros entre as forças britânicas. Cerca de 15 mil soldados das Índias Ocidentais se alistaram, incluindo homens da Jamaica, Barbados, Bahamas e Trinidad e Tobago, local de nascimento do avô de Mendes.
A cena com o leite encontrado sendo dado a uma mulher que cuidava de um bebê é inspirada por um relato quase idêntico do sargento Richard Tobin durante a queda de Antuérpia em 1914. Ela termina: o governo britânico perdeu uma garrafa de água, mas um bebê encontrou uma refeição. O verso que Scofield recita para o bebê francês é de Desjumbriez, o poema clássico de Edward Lear. O poema poderia ser uma metáfora para a missão. Embora o céu esteja escuro e a viagem seja longa, nunca podemos pensar que fomos precipitados ou errados. Quando Scofield mergulha em um rio cheio de cadáveres, Mendes disse que pretendia evocar o antigo e mítico rio Estige, da Grécia Antiga, que fazia fronteira com o inferno e separava o mundo dos vivos dos mortos. A narrativa se desenrola em tempo real, com uma exceção. Quando Scofield desmaia confrontando o atirador, é dia, mas escuro quando ele acorda. Da perspectiva de Scofield, o filme se desenrola como uma tomada contínua. Há uma referência a outro dos avós de Mendes. Enquanto Scofield se move por uma cidade em ruínas, ele para perto de um pôster de circo. Esta é uma homenagem a um circo em que a avó de Mendes cresceu durante as décadas de 1920 e 1930 na América do Sul. A cidade retratada é Eccleston St. Mary. Os sinalizadores sobre a cidade foram suspensos em fios para controlar as sombras que eles projetavam. Eles foram projetados para queimar com uma cor mais quente, mais próxima da luz das lâmpadas de tungstênio no set. A sequência da igreja em chamas usou um dos maiores equipamentos de iluminação já construídos para um filme. Com 5 andares de altura, ele tinha 2.000 lâmpadas de tungstênio de 1K totalizando 2 megawatts. Os efeitos visuais transformaram as inúmeras luzes do inferno em chamas na pós-produção. Para tomadas de rastreamento complexas, como Scofield descobrindo o soldado inimigo perto da igreja, uma motocicleta foi usada. A câmera seguiu a pé até que Scofield percebeu o perigo, então o operador montou suavemente na moto para correr com ele em perseguição. O momento mais icônico do filme é a sequência eletrizante da corrida de Scofield. Exigiu uma pré-produção extensa e levou 2 dias para ser filmado, com McKay correndo cerca de 300 metros em meio a explosões e mais de 500 figurantes em cada tomada. A cena combinou técnicas de câmera, incluindo um guindaste telescópico de 15 metros na traseira de um carro de câmera, para capturar a ação. 2 colisões não planejadas com soldados ocorreram durante a corrida, mas McKay continuou, pois a regra era continuar atuando até Mendes pedir corte. Só depois de ver o filme completo é que McKay percebeu o impacto da cena. Para ser honesto, eu chorei. Eu geralmente não fico tão emocionado assistindo algo em que estou envolvido porque sou mais objetivo, mas eu achei muito comovente. Perto do fim, um soldado ferido tem os pés enegrecidos, sugerindo gangrena. Isso era comum na Primeira Guerra Mundial, especialmente entre aqueles que ficavam em pé na lama e na água por longos períodos. A amputação era o único tratamento. A cena final de Scofield encontrando o tenente Joseph Blake, Richard Madden, e presenteando-o com os anéis de Tom foi capturada na primeira tomada. Ambos os atores que interpretaram os irmãos Blake apareceram em Game of Thrones. Há um tema visual de suporte de livro no começo e no fim do filme. A primeira e a última cena de Scofield o mostram sentado sob uma árvore, e a primeira e a última cena de Blake o mostram deitado de costas, com o rosto voltado para o céu, olhos fechados. Com um orçamento de aproximadamente 90 milhões de dólares, o filme arrecadou 390,4 milhões de dólares nas bilheterias, tornando-se um grande sucesso. Recebeu 10 indicações ao Oscar, ganhando 3 de melhor cinematografia, melhor mixagem de som e melhores efeitos visuais. Finalmente, de acordo com um figurante, o banheiro estava tão longe do set durante as cenas finais que cerca de 100 figurantes escolheram fazer xixi em uma árvore próxima em vez de ir até o banheiro. Como se viu, a mesma árvore em que Scofield se senta na cena final.